Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que a rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland vai além dos gramados da Premier League? No próximo domingo, esses dois gigantes do futebol se reencontram na Copa do Mundo, e a tensão promete ser intensa. A seleção brasileira está em busca de sua primeira vitória contra a Noruega, e a história entre esses atletas pode ser um fator decisivo. Prepare-se para um confronto que pode esquentar ainda mais os ânimos em campo. No próximo domingo, a seleção brasileira estará em campo para fazer história na Copa do Mundo, enfrentando a Noruega em busca de sua primeira vitória contra os nórdicos. O palco dessa batalha será o MetLife Stadium, em Nova Jersey, e o duelo promete ser eletrizante não apenas pelo peso da partida, mas também pela rivalidade fervorosa entre dois jogadores que já se conhecem bem, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e Erling Haaland, atacante do Manchester City. Ambos já trocaram farpas em confrontos acirrados na Premier League, e agora, essa rivalidade se intensificará em um cenário de Copa do Mundo. As provocações entre Gabriel e Haaland não são uma novidade. O primeiro capítulo dessa disputa se deu em 2024, durante um jogo emocionante entre Arsenal e City que terminou em um empate dramático de 2-2. O time de Pep Guardiola conseguiu igualar o placar nos últimos instantes após jogar com 1 a menos. No entanto, o que ficou marcado foi a comemoração do zagueiro Stones, que ao celebrar o gol, acabou provocando Gabriel ao arremessar a bola em sua direção. O VAR, em uma decisão polêmica, não penalizou a Haaland por essa atitude, gerando ainda mais tensão entre os dois atletas. Essa rivalidade não começou apenas nesse jogo. Em março de 2024, após um empate sem gols no Etihad Stadium, as coisas esquentaram entre os dois jogadores, a ponto de Pep Guardiola ter que intervir para separar os ânimos. O clima já estava tenso, e as provocações se tornaram quase uma rotina nas partidas entre Arsenal e Manchester City, transformando cada confronto em um verdadeiro espetáculo de rivalidade. Gabriel, com seu jeito intenso de jogar e sua personalidade forte, não hesita em entrar na disputa verbal quando a situação exige, e isso só aumenta o apetite do público por mais um embate entre eles. Com a Copa do Mundo se aproximando, as implicações desse reencontro são enormes. Gabriel Magalhães e Erling Haaland não estarão apenas lutando por suas seleções, mas também para provar quem é o melhor em campo. As provocações e rivalidades ganham uma nova dimensão em um torneio desse porte, onde a pressão é máxima e cada jogada pode resultar em glórias ou decepções. Como será o desenrolar dessa história no dia 5 de novembro? O que essa batalha entre Brasil e Noruega pode nos revelar sobre a dinâmica entre esses dois atletas? A expectativa é alta, e os torcedores mal podem esperar para ver como essa rivalidade se manifestará no maior palco do futebol mundial. A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland não apenas adiciona uma camada de emoção ao duelo entre Brasil e Noruega, mas também pode ter repercussões significativas para seus clubes. A tensão acumulada pode se transformar em motivação extra para ambos os jogadores, que têm a chance de brilhar no palco maior da Copa do Mundo. Para Gabriel, esta é uma oportunidade de mostrar que sua evolução como defensor vai além do campo da Premier League, enquanto Haaland busca reafirmar seu status como um dos atacantes mais temidos do mundo. A performance de ambos pode influenciar a confiança de seus times, refletindo diretamente em suas campanhas a longo prazo. As provocações e rivalidades não são exclusivas entre os jogadores, elas também ressoam entre torcedores e analistas do futebol. O clima nos bastidores do Arsenal e do Manchester City se intensifica à medida que o jogo se aproxima, e a mídia esportiva não deixa de comentar cada movimento e declaração, alimentando ainda mais a expectativa em torno do embate. Especialistas do setor estão de olho em como essa rivalidade pode afetar a dinâmica do grupo brasileiro, especialmente em um torneio tão crucial quanto a Copa do Mundo. À medida que a história se desenrola, as reações de outros jogadores e treinadores podem também adicionar mais tempero a essa narrativa.
Com a atmosfera carregada de rivalidade e a pressão de um grande torneio, vários cenários podem se desenrolar no MetLife Stadium. Uma vitória do Brasil não só significaria um marco histórico, mas também poderia colocar Gabriel Magalhães em uma posição de destaque nas próximas temporadas, elevando seu valor de mercado e atraindo ainda mais atenção internacional. Por outro lado, uma boa performance de Alan poderia consolidar sua reputação como um verdadeiro matador, capaz de decidir jogos em momentos cruciais. À medida que os dois se preparam para o reencontro, a expectativa é palpável, e todos aguardam ansiosamente para ver como esse capítulo da rivalidade se desenrolará no maior palco do futebol. Você consegue imaginar o impacto que Gabriel Peck, atacante do Los Angeles Galaxy, pode ter no Vasco da Gama, especialmente depois de o clube ter dado um verdadeiro chapéu no Cruzeiro, que estava quase certo com o jogador? A contratação desse talento pode ser a chave para impulsionar o ataque cruzmaltino e mudar o rumo da temporada. Será que Peck pode ser o novo ídolo da torcida e levar o Vasco a novas conquistas? Não perca a análise completa sobre essa movimentação que promete agitar o futebol brasileiro. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão é Seleção. Vamos seguir com mais informações. Em uma jogada que surpreendeu a todos os torcedores e analistas do futebol brasileiro, o Vasco da Gama deu um verdadeiro chapéu no Cruzeiro ao anunciar a contratação do atacante Gabriel Peck, que estava praticamente apalavrado com a Raposa. A negociação que parecia já definida se transformou em um dos grandes momentos do mercado da bola, especialmente levando em conta a rivalidade histórica entre os clubes e a expectativa que a chegada do jovem jogador gerava em Minas Gerais. Peck, que se destacou nos últimos anos pelo seu desempenho no Los Angeles Galaxy, tornou-se alvo de desejo de várias equipes, mas foi o clube carioca que conseguiu concretizar a transação, mostrando que está disposto a investir forte em sua reestruturação e em um futuro competitivo. Gabriel Peck, conhecido por sua velocidade e habilidade no ataque, chega ao Vasco com a promessa de se tornar um dos pilares da equipe. A diretoria vascaína, ciente da necessidade de reforçar o elenco para a próxima temporada, viu em Peck uma oportunidade de ouro. Ele não apenas traz consigo um talento nato, mas também uma experiência internacional que pode ser fundamental para elevar o nível do time. A torcida, ansiosa por mudanças e melhorias, já começou a sonhar com as possibilidades que a dupla de ataque do Vasco pode apresentar, especialmente ao lado de outros jogadores promissores que estão se destacando no cenário nacional. A manobra do Vasco em conseguir a contratação de Peck não se resume apenas a um golpe de mestre na concorrência com o Cruzeiro, mas também reflete uma estratégia mais ampla de reconstrução do clube. Nos últimos meses, a equipe tem se empenhado em reformular sua filosofia de jogo e buscar jogadores que possam se encaixar nesse novo projeto. A chegada de Gabriel Peck não é apenas uma adição ao elenco, mas uma declaração de intenções da diretoria. O Vasco quer voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e, para isso, é fundamental contar com atletas que tenham potencial para se destacar e fazer a diferença em campo. Enquanto o Cruzeiro lida com a frustração de perder um jogador que parecia destinado a reforçar suas fileiras, o Vasco celebra uma vitória significativa que pode impulsionar sua trajetória nas próximas competições. A expectativa agora gira em torno da adaptação de Peck ao estilo de jogo do clube e como ele se integrará ao restante do elenco. Os torcedores, que já estão ansiosos para vê-lo em ação, aguardam com expectativa as primeiras exibições do atacante, certos de que ele pode representar um novo capítulo na história recente do clube. O futebol, com suas reviravoltas e surpresas, sempre reserva momentos emocionantes, e a contratação de Gabriel Peck é, sem dúvida, um desses episódios que ficará marcado na memória dos amantes do esporte. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição valiosa ao elenco, mas também um verdadeiro divisor de águas nas ambições da equipe. Sua habilidade técnica refinada, aliada a uma visão de jogo impressionante, pode transformar o desempenho coletivo em campo. Com uma capacidade ímpar de leitura das jogadas, ele não só será um facilitador para os atacantes, como também um maestro que orquestra as ações defensivas. Sua presença pode incentivar os companheiros a elevar seu nível de jogo, criando um ambiente de competitividade saudável que, por sua vez, pode resultar em um rendimento superior durante as partidas.
A energia vibrante que ele traz ao gramado certamente contagiará os torcedores, servindo como um combustível emocional para o time. Além de suas qualidades técnicas, o jogador possui uma mentalidade vencedora, forjada em experiências passadas em competições de alto nível. Essa mentalidade é fundamental para um clube que almeja conquistas, pois traz um senso de urgência e determinação que muitas vezes falta em equipes que não têm essa bagagem. Sua capacidade de lidar com a pressão em momentos críticos pode ser um trunfo decisivo em jogos importantes, especialmente em finais ou confrontos diretos contra rivais. O entendimento que ele tem do que é necessário para triunfar em contextos desafiadores certamente será uma inspiração para os jovens talentos do elenco, que poderão se espelhar em seu profissionalismo e ética de trabalho. A influência desse jogador vai além das quatro linhas, ele também pode se tornar um líder no vestiário, promovendo a coesão entre os membros da equipe. Sua experiência e carisma são atributos que podem ajudar a unir diferentes personalidades e a cultivar um espírito de equipe forte. Essa liderança não se limita a discursos motivacionais, mas se traduz em ações cotidianas, como a disposição para ajudar os mais jovens a se adaptarem ao ritmo intenso do futebol profissional. Em um ambiente de constante evolução, a capacidade de um jogador de integrar-se e moldar a cultura do clube é inestimável, e ele está perfeitamente posicionado para desempenhar esse papel. Por fim, o impacto desse jogador no clube pode ser medido não apenas em termos de desempenho em campo, mas também no aumento do engajamento e da identificação dos torcedores com a equipe. Sua fama e talento atrairão a atenção da mídia e dos fãs, potencialmente elevando o número de espectadores nos estádios e gerando maior interesse em produtos relacionados ao clube. Um jogador dessa estirpe pode ser o catalisador para um novo ciclo de sucesso, estimulando uma nova geração de torcedores a se apaixonar pela camisa. Em suma, sua contribuição transcende o aspecto técnico e se estende a todas as áreas que envolvem o clube, prometendo um futuro mais promissor e brilhante para todos os envolvidos. A opinião dos torcedores do clube é um elemento fundamental que reflete não apenas a paixão, mas também as aspirações e frustrações de uma comunidade unida pelo amor ao time. Para muitos, o clube representa mais do que uma simples equipe de futebol, é um símbolo de identidade, uma extensão de suas próprias vidas e um elo emocional que transcende gerações. As conversas nos bares, as discussões acaloradas nas redes sociais e os encontros no estádio revelam um mosaico de sentimentos que variam entre esperança e descontentamento. A expectativa de um título é, muitas vezes, acompanhada por uma crítica contundente ao desempenho dos jogadores e à gestão da diretoria, evidenciando a complexidade do relacionamento entre torcedores e a instituição que representam. Em meio a essa dinâmica, é fascinante observar como as opiniões podem divergir dentro da mesma torcida. Enquanto alguns acreditam fervorosamente que a equipe está a um passo de conquistar grandes vitórias, outros são mais céticos, apontando falhas táticas e a falta de investimento como obstáculos intransponíveis. Essa dualidade de pensamentos, que muitas vezes se manifesta em discussões acaloradas, enriquece o debate e fortalece a paixão pelo clube. Cada torcedor traz consigo uma narrativa pessoal, entrelaçada com memórias de jogos emocionantes e de decepções amargas, que moldam sua perspectiva sobre o futuro da equipe. Para eles, cada partida é uma nova oportunidade de reafirmar sua fé ou, quem sabe, de questionar as escolhas feitas por aqueles que estão à frente do time. As manifestações de apoio e crítica também se refletem nas ações dos torcedores, que frequentemente se organizam para demonstrar seu amor pela equipe, seja por meio de faixas, cânticos ou até mesmo protestos. A forma como a torcida se mobiliza em momentos de crise é um indicativo poderoso da resiliência e do compromisso que sentem em relação ao clube. Muitas vezes, essas mobilizações se tornam um chamado à ação para a diretoria, que é pressionada a ouvir o clamor popular e a tomar decisões que estejam alinhadas com os anseios de quem realmente vive a essência do futebol. Essa relação simbiótica entre torcedores e dirigentes é vital para a saúde do clube, pois, sem o apoio da torcida, mesmo as melhores estratégias podem se perder em meio à apatia. Por fim, é inegável que a opinião dos torcedores é um termômetro do clima emocional que envolve o clube. As vitórias geram uma onda de euforia contagiante, enquanto as derrotas podem resultar em um desânimo profundo que ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais. Os torcedores se tornam críticos fervorosos, mas também defensores apaixonados, sempre prontos para lutar pelo que acreditam ser o melhor para o seu time.
Essa relação íntima e intensa é o que torna o futebol um fenômeno social tão poderoso e duradouro. O desejo de ver a equipe brilhar e alcançar novos patamares é o que une os corações de todos, mostrando que, independentemente das divergências de opinião, a paixão pelo clube é um sentimento que nunca se apaga. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.